Depois que a história é escrita, olhar para trás e poder contemplar uma obra pronta é tarefa simples e pode não mostrar todas as nuances dessa construção. Quando olhamos hoje para a reta final da carreira de Andrea Pirlo, vemos um jogador que encerrou sua brilhante carreira por cima, Para muitos, teve inclusive sua melhor versão como jogador da Juventus, quando parecia fadado ao declínio físico e técnico em sua reta final no Milan. Enquanto tudo isso estava acontecendo, o desfecho dessa história não parecia caminhar para um final tão glorioso. No vídeo de hoje, você vai conferir a ressurreição de Pirlo na Juventus após ser visto como um jogador acabado para o futebol enquanto atuava pelo Milan, e vai ver como dar um passo para trás fez com que ele atingisse o seu ápice de trave a trave. Pirlo foi jogador do Milan por 10 anos. Durante esse período, conquistou 9 títulos, entre eles 2 Champions, 2 campeonatos italianos e 1 Mundial. Consagrou-se num meio de campo que contava, além dele, com Gattuso, Seedorf e Kaká. Tendo iniciado sua carreira no Brescia como meio atacante, surgiu como uma grande promessa do futebol italiano e isso despertou a atenção dos principais clubes de lá. Assim, ele acabou contratado pela Inter de Milão, onde era esperado que fosse o substituto natural de Roberto Baggio, o então camisa 10 nerazzurri. Isso nunca aconteceu e, devido às suas atuações abaixo do esperado, acabou sendo emprestado para o Reggina e novamente para o Brescia. Foi no seu clube formador onde Pirlo acabou sendo recuado para volante, posição em que o consagraria anos mais tarde. Mas no Milan especificamente, Pirlo não era exatamente primeiro ou até um segundo volante, ele atuava como regista. É uma função muito específica, mas comumente atribuída à escola italiana de futebol. O típico regista é aquele jogador que tem como principais características a leitura de jogo, visão, além de passes e lançamentos precisos, mas que não é exatamente tão habilidoso e inventivo para ser um camisa 10, entende? Dá pra dizer que ele ficava no meio termo ali entre o volante e o meio atacante. Dessa forma, o treinador tende a escalar pelo menos mais 2 jogadores de maior vigor físico e poder de marcação para pressionar, retomar a bola e acionar o regista. No caso do consagrado Milan de Ancelotti, por muito tempo o treinador escalou Gattuso e Seedorf para essas funções. Assim, Pirlo tinha o suporte ideal para colocar em prática suas valências, dar dinâmica ao time, acionando principalmente Kaká e Shevchenko. Uma maneira simples de ilustrar esse posicionamento é observar como o Pro Evolution Soccer 5 escalava o meio-campo do Rossoneri de 2005. Pirlo recuado e posicionado como um primeiro volante, enquanto Seedorf e Gattuso ficavam mais à frente, com Kaká completando um losango. Num time perfeitamente equilibrado e com jogadores que se completavam no mais alto nível, Pirlo desfilava em campo no auge de sua carreira como um autêntico maestro. Mas como todo ciclo tem seu fim, com o vitorioso Milan não seria diferente. Aos poucos, jogadores-chave foram saindo, envelhecendo e o time que conquistou tudo nos anos 2000 foi se desfazendo. Pirlo, sendo um dos remanescentes daquelas conquistas, também foi perdendo força ao longo do tempo, mais envelhecido e mais exposto em sistemas de jogo diferentes, além de companheiros de nível mais baixo do que seus companheiros de outrora, seu rendimento foi caindo. Além do iminente fim de ciclo pelo qual todo time vitorioso passa, os times italianos começavam a passar por um declínio financeiro e consequentemente técnico, que tirava a liga definitivamente do posto de principal campeonato nacional da Europa. Em sua última temporada pelo Milan, em 2010, Pirlo não foi nada bem, a ponto de seu então treinador Massimiliano Allegri preferir escalar o holandês Van Bommel e o francês Flamini em posições que poderiam ser ocupadas pelo outrora titular incontestável Andrea Pirlo. Nesse cenário e com o contrato de Pirlo chegando ao final, sua saída do clube parecia inevitável. Como já se sabe, Pirlo deixou o Milan rumo à Juventus em 2011. Esse foi o resultado de uma soma de fatores que, combinados, culminaram na saída do regista após 10 anos de clube. O primeiro desses fatores foi a política da diretoria do Milan em não oferecer contratos de duração superior a 1 ano para atletas acima de determinada idade. Assim, foi oferecido a Pirlo um contrato de 1 ano, prontamente recusado pelo jogador que queria formar vínculo por mais 3 temporadas. A avaliação de Allegri e sua comissão técnica era de que Pirlo já não tinha mais intensidade para o estilo de jogo idealizado por eles. Em outras palavras, o meia foi tido como aposentado pelo seu treinador aos 32 anos de idade, algo inimaginável nos dias de hoje quando muitos jogadores atingem as melhores fases de sua carreira por volta dessa faixa etária, ou pelo menos eles continuam as melhores fases de sua carreira. Só para citar um exemplo simples,
Modric, que joga numa posição semelhante até que a de Pirlo, jogou em alto nível até os 40 anos praticamente no Real Madrid e agora foi contratado justamente para o Milan, né, cara? Um outro fator que ajuda a explicar o final da trajetória de Pirlo em Milão é a postura do próprio atleta, que, segundo torcedores e a própria comissão técnica, parecia desmotivado e acomodado depois de tantas conquistas e reconhecimento. A torcida ficou descontente, para dizer o mínimo, né? Não apenas pelo fato da escolha de ele ir para a Juventus, mas também por saberem que, em outras ocasiões, Pirlo flertava com equipes como Real Madrid e Chelsea em momentos de turbulência do clube, como se estivesse sempre pronto para deixar o Milan. Para eles, a ida para a Juventus só confirmava essa impressão. Além disso, não é segredo que o regista sempre foi torcedor da Inter de Milão, mesmo se consagrando no seu maior rival. Razões à parte, Pirlo recebera da Juventus um ótimo contrato com a duração que ele desejava, e assim saiu de Milão a custo zero, atrás de novos ares em Turim, em um clube que, sabia ele, era proporcional ao seu nível como jogador. Na Juventus, Pirlo chegou desacreditado devido às lesões com as quais vinha sofrendo ao final de sua passagem pelo Milan, mas a realidade foi muito acima de qualquer expectativa. Atuou em 37 das 38 rodadas do campeonato italiano em sua temporada de estreia, sendo o principal jogador do time e conquistando o campeonato nacional. Seu condicionamento físico, tão questionado anteriormente, foi colocado à prova naquela temporada, não apenas na maratona de jogos, mas também em sua adaptação tática. Na Juve, Pirlo atuava numa linha de 4 meio-campistas, o que lhe exigia mais do preparo físico devido à necessidade de maior aplicação defensiva. Dividindo o meio-campo com Krasic, Simone Pepe e Felipe Melo, ele ainda era o jogador mais técnico do time, o regista, porém posicionado de forma diferente daquela que o consagrara. Agora estava em um posicionamento mais adiantado, exigindo que fosse um meio-campista completo, tanto para atacar quanto para defender, demandando rápida evolução e adaptação. Como se sabe, Pirlo jogou muito além das expectativas, mostrando que definitivamente não era um aposentado em atividade. Dá para dizer que Pirlo foi o principal jogador da Juventus nos anos em que vestiu a camisa da velha senhora, entre 2011 e 2015. Mesmo mais exigido fisicamente, os times eram montados para que ele pudesse fazer valer seus passes precisos, seus lançamentos milimétricos, sua genialidade e sua leitura de jogo que regiam o mesmo time. Teve companheiros de alta classe por lá como Marquisio, Vidal e Pogba em sua melhor versão, que contribuíram para que o maestro pudesse valer todo o seu talento e desfilar no meio-campo. Inclusive, muitos apontam ter sido essa época em que Pirlo encontrou a sua melhor versão como jogador, e os números até que suportam essa ideia, tá? Foram 164 jogos pela Juventus, com 19 gols marcados, a grande maioria deles em cobranças de falta ou chutes de média e longa distância, que era outra de suas grandes especialidades, e além disso ele distribuiu 38 assistências no período, totalizando uma participação direta em gol a cada 3 partidas, um número muito alto para um volante, né? Além disso, Pirlo não apenas empilhou troféus pela Juventus, mas também títulos individuais, cara. Durante as 4 temporadas em que atuou pelo clube de Turim, foi eleito o melhor jogador do campeonato italiano em 3 delas. Também esteve entre os 11 ideais da UEFA em 2012 e 2014 e considerado o melhor meio-campista do mundo pela FIFA em 2011, numa época em que jogadores como Xavi e Iniesta, só para citar esses dois monstros, né, estavam em seus auges, sabe? O Pirlo conseguiu ganhar desses caras. Ele encerrou então em 2015 a sua trajetória na Juventus, aos 36 anos, sendo 4 vezes campeão italiano, bicampeão da Copa da Itália. Seu último ato foi na decisão da Champions League de 2015 em Berlim, naquela final onde a Juventus saiu derrotada por 3-1 frente ao Barcelona do trio MSN. Curiosamente, àquela altura, seu técnico era justamente Massimiliano Allegri, cara. Sim, o Massimiliano Allegri meio que se desfez do Pirlo lá no Milan e acabou atuando com ele de novo na Juventus. Basicamente, ele tinha aposentado o cara, né? Mas como dito, é fácil contemplar a história depois de ter sido escrita, e a trajetória da sobrevida de Pirlo na Juventus não é diferente, cara. A gente sempre escuta os termos dar o primeiro passo, né? Essa expressão tem toda essa mística de iniciar algo que pode ser grandioso, mas no caso de Pirlo, dar um passo para trás foi o que levou sua carreira a talvez o ápice técnico e físico e tático e, enfim, o seu ápice de futebol mesmo na carreira. Hoje é impensável que um clube faça pouca questão de um ídolo, né? De um jogador de primeira prateleira ou as duas coisas, sabe? Por acreditar que aos 32 anos esse atleta possa estar pronto para a aposentadoria. Apesar de se tratar de um acontecimento relativamente recente, há menos de 15 anos, quem acompanha futebol sabe que a abordagem sobre a longevidade dos jogadores mudou muito. A preparação física e o apoio nos avanços da ciência fazem com que o jogador possa atuar em plenas condições físicas, em muitos casos até os 40 anos, mesmo quando vivemos a era do futebol mais exigente em termos físicos. Assim, não importa se os motivos da mudança de clube do Pirlo foram motivacionais, contratuais, físicos ou até comportamentais, o que realmente nos interessa é que a mudança
mudança de ares nos proporcionou o prazer de assistir o jogo elegante e clássico de Pirlo em sua melhor versão durante muito mais tempo. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Comenta aí embaixo se você acompanhou a carreira de Pirlo como jogador ou se você está conhecendo esse jogador agora, né? Deixa também sugestões de próximos jogadores que a gente pode comentar aqui, jogadores que já se aposentaram ou que se aposentaram há pouco tempo, que não tem tanta visibilidade. E é isso, nos vemos na próxima análise de Trave a Trave.